Vamos ler juntos Êxodo 17, 8. Olha que diz essa história, essa é uma história fantástica. É uma história de Moisés e o povo de Deus numa guerra contra os amalequitas. Versículo 8. Sucedeu que os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns de nossos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos. Entenda o contexto. Há uma guerra rolando aqui. Vai ter uma guerra entre os israelitas e os amalequitas, dois povos diferentes. É como se fosse Brasil e Argentina entrando num campo de futebol. Mas aqui era uma guerra de fato, era uma guerra em que haveria morte. Moisés chega para Josué e fala assim: escolha alguns homens e vocês vão descer a guerra, mas eu não vou descer com vocês. Eu vou ficar no alto da colina, eu vou ver toda a guerra, eu vou estar lá numa posição tão alta que eu enxergarei tudo o que vai estar acontecendo, e eu vou orar por vocês. Josué, versículo 10, foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Note que não foi apenas Moisés no alto da colina, foi Moisés, Arão e Hur. Pergunta para você: como estaria o seu coração se o seu líder falasse para você: ei, vai para a guerra, eu vou estar lá no alto da colina, eu vou estar lá na cobertura do prédio, eu vou ver tudo, mas vai você lá para a guerra? E você fala assim: sério? Eu vou para a guerra e você vai ficar na cobertura do prédio? Tem piscina lá na cobertura? Como é que é? Tem um suco de laranja geladinho? Aí você descobre que você também não foi chamado para festa lá no alto da colina, porque quem está lá no alto da colina é Moisés, Arão e Hur, e você não está lá. Agora é interessante que Josué, ele tem um coração de servo, ele obedece sem questionamentos. O problemaço nosso hoje é que nós muitas vezes queremos fazer as coisas, mas somente com a nossa lógica. Eu não acho que isso tem lógica para mim, então não vou fazer. Eu não acho que isso é justo, então não vou fazer. Eu não acho que isso é legal, então não vou fazer. E nós imaginamos que porque não é legal para mim, então não devo fazer. Josué, ele nos ensina, e é exatamente por isto, ele nos ensina, o coração de servo pode realizar grandes coisas. Eu não sei se você sabia, mas Moisés, ele está liderando o povo de Deus fora da escravidão egípcia, diante da terra prometida, caminhando a terra prometida. Mas não é Moisés quem entra com o povo na terra prometida, ele morre antes. Quem entra com o povo, liderando o povo na terra prometida, o sucessor de Moisés é Josué, é este homem que obedeceu, mesmo quando parecia não fazer sentido. Isso nos ensina muito sobre obedecer sem ficar pedindo muitas explicações. Quando Deus fala, nós obedecermos de fato sem pedir explicações mais a Ele. Olha o que diz aqui, versículo 11. Eles estavam lá no alto da colina, mas não era a festa que estava rolando lá. No alto da colina não era a piscina com um suco de laranja. Enquanto Moisés estava no alto da colina, ele mantinha as mãos erguidas. Os israelitas venciam, quando porém as abaixava, os amalequitas venciam. No alto da colina está Moisés pagando o preço, junto com Arão e junto com Hur, com as mãos levantadas, orando e profetizando sobre o povo. Eu estava falando ontem sobre ir ao monte orar, e uma pessoa estava falando para mim sobre um monte que ele já foi em São Roque, e ele viu já muitas igrejas indo para lá para orar. Enquanto pessoas estavam lá fazendo exercício, correndo na montanha, ele via pessoas que pagavam preço, chegando ao topo da colina, para orar e falar com Deus. Bem, houve um preço que Moisés, Arão e Hur pagaram, para chegar ao topo da colina e falar com Deus. E note essa guerra, o que acontece é, que enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam, quando porém as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés
já estavam cansadas, pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se sentasse. Arão e Hur seguraram cada um deles uma de suas mãos, de modo que elas permaneceram firmes até o pôr do sol. Assim Josué derrotou os amalequitas à espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto em um rolo como um memorial e declare a Josué que exterminarei completamente a memória dos amalequitas debaixo do céu. Existe algo que acontece quando nós temos obediência física. Quando temos obediência física, isso traz a nós liberação espiritual. Note que essa história diz que Moisés levantou as suas mãos. Enquanto ele levantava as suas mãos, o exército israelita vencia. Quando ele abaixava as suas mãos, o exército amalequita vencia. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz para nós: os anjos, portanto, são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. O que isso prova para nós? Que enquanto o povo de Israel estava lá embaixo, na luta, Moisés estava lá em cima, orando, os anjos do Senhor estavam lutando em favor do povo. É exatamente por isto que o povo vencia essa guerra. Existe algo que acontece, que traz liberação espiritual, quando nós temos obediência física. Obediência em nosso espírito traz consequências ao Senhor. Obediência em nossa alma traz consequências ao Senhor. Obediência em nossa alma é exatamente nossas emoções, nossa psique, nossos pensamentos. Mas tem algo que acontece, que obediência física traz liberação espiritual para as nossas vidas. Olha o que diz também Hebreus 1:7. A respeito dos anjos, o autor, a carta aos Hebreus, explica para nós: ele envia os seus anjos como os ventos, e seus servos como chamas de fogo. O que Deus está ensinando para nós é que anjos, eles estão aqui para nos servir. Você notou que nós oramos aqui pelos bebês, Alice e João, nós oramos sobre eles e nós declaramos que os anjos do Senhor estão ao redor deles. Aqueles que temem ao Deus têm os seus anjos ao redor deles, os protegendo e livrando de todo mal. Nós precisamos aprender que anjos, eles podem nos proteger. 1 Timóteo 2:8, Paulo fala assim: quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com as mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsias e dúvidas. O que Paulo está ensinando para nós? Ele está dizendo: quando você se achegar à presença de Deus, levante as suas mãos. Por que nós levantamos as mãos? Eu disse para vocês antes, no nosso tempo de louvor e adoração, levante mãos e adore a Deus, porque quando eu levanto as minhas mãos, eu estou dizendo: eu me rendo a Ti. Quando um policial te para, ele não fala para você levantar as mãos para rendição. Nós levantamos nossas mãos porque nós dizemos: nós nos rendemos a Deus. Mas Paulo, ele diz mais a Timóteo: levante mãos santas, ou seja, é necessário que nós entendamos a purificação de nossos corações e nossas mãos no Senhor Jesus Cristo. Semana passada nós aprendemos exatamente sobre isso. Mas livres de ira, de controvérsias ou de dúvidas. Sabe o que acontece quando eu levanto as minhas mãos cheio de ira? É quando eu estou querendo adorar a Deus, mas eu estou bravo com o meu familiar. Eu estou sentindo raiva daquela pessoa que me passou a perna. Eu sinto rancor ainda por aquilo que aconteceu comigo. A palavra fala: livre-se de ira. Ou seja, perdoe seu irmão, porque você será perdoado. Da mesma forma que você perdoa, você é perdoado. Jesus Cristo já nos perdoou. Ele fala: o presente que nós recebemos, nós podemos entregar ao próximo. Mas ele ensina ainda mais:
livre de controvérsias. Sabe aquele crente, sabe aquele cristão que chega na igreja, e a hora que ele entra aqui, ele é todo bonitinho, toda uma pessoa, sabe, bem educada, respeitosa, mas logo que sai, pessoa que trata as pessoas mal, já no estacionamento, pessoa que fecha o outro, que estaciona o carro onde não poderia, na garagem de uma outra pessoa, que quer sair num domingo com a sua família e não pode, livre de controvérsias, fora e dentro, ou aqueles que querem adorar a Deus e levantar mãos santas, mas cheios de coração com fofoca, bocas de maledicência, livres de controvérsias e dúvidas. Uma outra versão fala livre de dúvidas. Dúvidas é incredulidade na minha mente. Será que Deus pode mesmo agir? A palavra fala, agindo o Senhor, quem impedirá? Não há nada impossível para Deus. É isso que Paulo ensina para nós. Agora nós estamos aprendendo, obediência física traz liberação espiritual. Na igreja, nos dias de hoje, parece que tudo se resume a intelecto, estratégias e sentimentos. Eu sinto que eu estou feliz, então eu adoro a Deus. Bem, nós precisamos planejar a igreja, então nós precisamos somente pegar nossas mentes, nossos talentos e fazer estratégias para uma igreja cada vez melhor e melhor e melhor. A igreja nos dias de hoje parece que pensa assim, se eu estou feliz eu levanto as mãos, se eu não estou, minha mão está no bolso. Se eu acho que a música ela é muito legal, está tocando no meu coração, então eu me rendo a Deus. Se a música não está muito legal, o som está meio estranho, eu não estou conseguindo entender direito, então eu coloco as minhas mãos no bolso ou deixo elas cruzadas. Eu sinto que eu já orei aqui no meu coração, pastor, então eu não preciso realmente me ajoelhar para falar com Deus. Parece que na igreja moderna, eu sinto fé. Eu sinto que eu tenho fé, pastor, mas eu não arrisco nada. Eu não coloco o meu coração plenamente derramado diante de Deus em riscos para nada. É exatamente como se eu pensasse, por exemplo, eu amo minha esposa. Vocês viram que ela estava aqui, ela é a mulher mais gata que existe no mundo. Nós estamos casados há 17 anos, 26 anos de namoro. Acredita nisso? 26 anos de namoro. 26, é isso mesmo. Eu comecei a namorar no dia 15 de novembro de 99. 15 de novembro agora, nós celebramos, então, 26 anos, é isso mesmo, né? 26 anos de namoro. 27? Vou celebrar, né? 26 anos. Ela é maravilhosa, ela é linda. Eu amo ela. Faz 26 anos que eu beijo a mesma mulher. 17 anos de casamento. Agora imagina eu sentir tudo isso que eu sinto por ela, mas eu não falo para ela. Imagina eu sentir um grande amor por ela, mas eu chego em casa, eu não olho nos olhos dela, eu não dou um buquê, ela ama flores, e para mim não é muito fácil comprar flores. Aí eu coloquei na minha agenda agora, fui inteligente, eu utilizei a tecnologia a meu favor, coloquei na agenda despertando, a cada tantos dias, um buquê de flores, um buquê de flores, um buquê de flores. Imagina eu amar ela, mas eu não demonstrar isso. É exatamente isso que eu vejo que a igreja moderna tem feito. Diz amar a Deus, mas não demonstra fisicamente o seu amor a Deus. Nós dizemos que Deus, Ele é o nosso Senhor, mas não toque em minhas finanças. Nós dizemos, Deus, Tu és o Deus provedor, quando eu estou num perrengue, por favor me ajude. Mas quando entra em nossa administração financeira, ei Deus, não toca aqui. Se Deus fez um bom trabalho, eu vou tratar Ele como um garçom, daí talvez no final do mês eu dou 10% de uma gorjeta para Ele. Que tolice é essa? Nós estamos transformando, mudando tudo aquilo que Ele nos ensinou para nosso bel prazer. Obediência física traz liberação espiritual. Liberação espiritual significa favor, ajuda, proteção, cura, milagres, bênçãos.
Sabe, nós aprendemos agora há pouco que Deus, Ele libera os seus anjos para lutarem a nosso favor. Foi o que aconteceu com Moisés e os israelitas. Agora, anjos são servos, como nós aprendemos também. E anjos, eles são bons, mas é tolice adorar anjos. Algumas religiões adoram anjos. A palavra não fala para nós adorarmos anjos, a palavra fala para nós adorarmos a Deus. Mas é também igualmente tolo aquele que ignora os anjos. Já ouviu aquela frase? Maiores níveis. Pastor, eu vi essa frase e mexeu muito comigo, e eu penso nisso, é verdade. Maiores níveis, maiores ataques. Já ouviu essa frase? Parece que você sobe de nível na vida, e parece que você tem mais ataque, mais olho gordo, mais inveja, mais mal olhado. Eu não acredito nisso. Maiores níveis, eu não acredito nisso. Maiores ataques. O que acontece é que se a gente pensar somente nessa realidade, a gente vai ficar numa mentalidade muito pessimista. É como se nós não quiséssemos subir de nível na vida, nossa vida espiritual, porque, se eu subir de nível espiritual, então eu vou começar a ter agora mais ataques na minha vida. Deixa eu fazer um raciocínio com você. Quando você vai numa guerra, e você vê aquele grande exército na guerra, minha pergunta para você é: quem tem mais proteção numa guerra? Quem é que é mais protegido dentro do seu exército? Um soldado tem vários outros soldados ao seu lado, mas um sargento tem um batalhão todo ao seu lado para protegê-lo. E capitães, quem tem mais proteção, o sargento ou o capitão? Que ele vai então liderar vários outros batalhões. E quem tem mais proteção, o soldado, o sargento, o capitão ou o general? Que então tem todo o exército o protegendo. Sabe a frase que eu acredito de fato? É que maiores níveis, maior proteção angelical. Existe algo que acontece quando nós vivemos obediência física, que traz liberação espiritual. Lembra Eliseu falando com seu servo? Ele falou assim: Deus, abra os olhos dele para que ele possa ver, para que ele possa enxergar. De repente ele abriu os olhos e ele podia ver o quê? Um batalhão, um exército de anjos que estavam ali em favor deles. Obediência física traz liberação espiritual. Eu quero provar isso para você, mostrar para você, numa outra passagem na Bíblia. Está no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 2. Daniel, ele era um homem inteligente, mas um homem com o coração consagrado a Deus. Ele era jovem, igual você, bem jovem, Vinícius, não é? Ele era jovem como Vinícius, mas ele era consagrado a Deus, ele era separado a Deus. Tem uma vez que o rei chega e pega todos esses jovens separados, jovens inteligentes, e fala: olha só, para todos vocês vai ter um banquete, comida farta para vocês. Daniel fala: não, eu não vou comer do banquete do rei, eu vou me alimentar apenas de vegetais e grãos durante 21 dias. 21 dias é isso que eu vou fazer. Olha o que diz aqui no versículo 2 de Daniel 10. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Durante todo esse tempo, eu não havia comido nada saboroso. Fala a verdade. Tem uma picanha na sua frente, ao ponto, sabe como é ao ponto? Não é nem bem passado, nem mal, é aquele ponto que fica vermelhinho assim por dentro. Delícia, fala sério. Ele falou: vou deixar o que é saboroso de lado. Me dê, por favor, os brócolis. Cadê a abobrinha? Onde está a cenoura? Pepino? Eu quero mais alface, arroz e feijão, grãos. Eu vou comer arroz e feijão. É o que Daniel fez.
Aí apareceu aquele bife chouriço na frente dele. Ele deixou o que era saboroso de lado. Aí apareceu aquele peixe grelhado, cheiroso, com um limãozinho em cima. Falou, vou deixar isso de lado. Apareceu os vinhos que o rei oferecia a todos eles. Ele falou, vou deixar tudo que é saboroso de lado. Olha o que aconteceu. Durante todo esse tempo, não havia comido nada saboroso. Não tinha provado nenhuma carne, nenhum vinho, e não tinha usado nenhuma loção perfumada até passarem as 3 semanas. Opa, Daniel, você já gerou, hein? Sem desodorante 3 semanas? Sem perfume 3 semanas? Olha o que acontece no versículo 10. Nesse mesmo instante, a mão de alguém me tocou e me pôs. Um anjo do Senhor veio e tocou Daniel e o levantou. Ainda trêmulo, eu fiquei sobre minhas mãos e meus joelhos. E o homem me disse, Daniel, você é muito precioso para Deus. Por isso ouça com atenção o que tenho a lhe dizer. Levante-se, pois, fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei ainda tremendo. Você aprendeu o que a gente viu aqui agora? Versículo 3, Daniel deixa o que é saboroso aos olhos dos homens. Versículo 11, Daniel se tornou grandemente desejável para o Senhor. Olha essa versão, versículo 11, por favor. Daniel, você é muito amado, preste atenção no que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. Essa versão aqui, NVI, diz, você é muito amado. Uma outra versão diz, você é muito desejado. Existe algo que acontece quando nós vivemos obediência física em nossas vidas, que traz liberação espiritual. Moisés, obediência física, levantou suas mãos, o povo vencia. Daniel, obediência física, deixou um alimento saboroso, se tornou desejado por Deus. Eu não sei se você sabe, mas Daniel, ele é aquele que Deus usa para falar muitas profecias de Apocalipse, do que está por vir, desde lá atrás no Velho Testamento. Aí você talvez está ouvindo isso, está falando assim, pastor, ser desejado por Deus, amado por Deus, ser alguém que é desejável na presença de Deus, o que significa isso? Tem uma diferença grande entre amor de Deus e favor de Deus. Amor de Deus, todos nós temos. O amor de Deus é incondicional, é ágape, Ele nos ama, mas favor é dado como um presente. Eu amo meu filho, eu amo tanto meu filho, que não importa o que ele faça, que eu vou cuidar dele. Ele tem 9 anos, nós estamos numa semana de mudança, nós mudamos para nossa casa nova na sexta-feira agora. E alguém que já enfrentou mudança na sua vida? É difícil, fala sério. Só a Letícia, mais ninguém enfrentou mudança? Todos vocês mudam, uma casa só, a vida inteira? É difícil, não é? Pega tudo, encaixota tudo, põe as coisas na caixa, leva de um lugar para o outro, chega lá, está aquele caos. Minha casa está exatamente assim, eu me mudei na sexta-feira e está um caos. Só que tem outras coisas no apartamento antigo ainda. E eu penso assim, como que eu vou fazer? Eu preciso ir lá, encaixotar tudo, pegar tudo, levar agora para cá. E eu estou assim, eu estou exausto. Minhas costas estão doendo, as mãos doendo. Estou pensando nos exercícios que o Gabriel faz na academia, de pegar peso pesado. Falei assim, se eu fizesse esse exercício eu não estaria doendo agora, porque é tanto peso que eu peguei. E o meu filho está lá, ele vai num lugar, vai para o outro, e eu assim, Deus, fica na casa da vovó, porque a gente consegue organizar tudo aqui assim. E enquanto ele estava lá em casa ontem, ele quebrou algumas coisas, o que é normal. Passou por uma caixa que estava escrito frágil, não viu, quebrou, normal. Nós ficamos lá horas embrulhando tudo,
Carregamos, normal, acontece. Ele tem o meu amor. Ele quebrou, mas ele tem o meu amor. Chegou uma hora que ele estava chorando, ele, pai, eu faço tudo errado. Eu falei assim, não, filho, calma, é normal. Ele tem o meu amor. Amor de Deus, todos nós temos. Quando você acerta, você tem. Quando você erra, você tem. Quando você está na vitória, você tem. Quando você está na derrota, você tem. Agora, a favor de Deus diz respeito à mordomia. Aumento do favor é dependente da nossa mordomia. Eu disse para o meu filho, filho, com relação aos seus estudos, se você se dedicar assim, 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 depois você vai ter mais favor com o papai, nisto, aquilo e aquilo outro. Nós conseguimos favor de Deus como? Com obediência e com sacrifício. Olha que diz versículo 12, versículo 13. Então o anjo disse para Daniel, não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar, por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido. Olha o que acontece quando nós jejuamos e nós oramos. O favor de Deus é sobre nós. Eu vim em resposta à sua oração. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Olha isso. O diabo queria impedir o anjo de Deus de ser favorável à vida de Daniel. O rei, o príncipe do reino da Pérsia, significa o príncipe inimigo. Mas olha o que diz. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. Quando nós jejuamos, nós oramos, Deus, Ele entrega o seu favor sobre nós, sobre a causa que você tem, sobre a sua família, sobre o seu coração, e Ele envia até Miguel. Miguel, quem é Miguel? Miguel é o anjo guerreiro. Nós temos Gabriel, o anjo que entregou a mensagem, que dá a mensagem. Nós temos Lúcifer, o anjo caído, Satanás, e nós temos Miguel, o anjo guerreiro, o anjo que trava as batalhas pelo Senhor. Ele veio me ajudar e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Imagina os reis da Pérsia lidando com Miguel. Foi espadada para todo lado. O que acontece quando nós jejuamos e oramos? Obediência física traz liberação espiritual. E a última passagem que nós vamos estudar está exatamente em Mateus capítulo 17, versículo 14. Eu quero ler essa passagem para que você entenda um pouco melhor isso. Mateus 17, 14. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus ouve essa história do pai. O pai está falando: Jesus, me ajuda. O meu filho, ele fica possesso. O demônio joga ele na água, no fogo. Ele está querendo perder a vida. Me ajuda, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Que pai não buscaria toda ajuda pelo seu filho? Quando Jesus ouve essas palavras, ele se torna aos seus discípulos, e olha o que ele disse para os discípulos: geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Jesus está falando para os discípulos. Imagina você ouvir isso de Jesus. Você que deixou lá a rede com os peixes, Pedro, e seguiu Jesus. Você que deixou as bolsas com a coleta de impostos e seguiu Jesus. Você que está seguindo Ele nos últimos 6 meses, 9 meses, 12, 1 ano, 2 anos, seguindo Jesus. Ele olha para eles e fala assim: geração incrédula e perversa, como vocês não aprenderam até agora? Aí ele continua dizendo: tragam o garoto para cá. Jesus repreendeu o demônio, e o demônio saiu
do menino imediatamente, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: Jesus, eu amei essa resposta dos discípulos. Jesus acaba de chamar eles de geração incrédula e perversa. Eles se voltam para Jesus, depois de Jesus ter expulsado o demônio, e falam: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus responde: a sua fé é muito pequena, este é o porquê. Eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Oração e jejum. Obediência física traz liberação espiritual. Agora nós temos não apenas Moisés nos ensinando sobre a obediência física, não apenas Daniel nos ensinando sobre a obediência física, mas nós temos agora Jesus nos ensinando. Ele fala: para que você tenha mais poder na sua vida espiritual, gerando mais poder na sua alma, você precisa viver uma vida de oração e jejum. Agora, há aqui um paralelo extremamente importante de aprendizado para nós. Jesus chama os discípulos do quê? Geração incrédula e perversa. Você continuaria seguindo Jesus se ele te chamasse de incrédulo e perverso? O que significa incredulidade? Jesus está olhando para ele e está dizendo: vocês que me seguem dia e noite nos últimos 2 anos, eu estou chamando que vocês são incrédulos. Incredulidade significa desconectado de Deus. Eu não acredito em Deus. Desconectado da palavra de Deus, desconectado da adoração, da igreja, da presença de Deus. Jesus está falando para eles: vocês são desconectados de mim, é por isso que vocês não conseguiram expulsar esse demônio. Mas ele fala ainda mais. A incredulidade, ela gera medo na vida dos discípulos, ansiedade. Não é isso que acontece quando nós estamos desconectados de Deus? Você distante de Deus, você fica cheio de medo. Eu distante de Deus, eu fico ansioso. Eu distante de Deus, eu quero controlar tudo com as minhas próprias mãos. Nós, distantes de Deus, nós temos ansiedade e medo exacerbados em nós. Mas Jesus fala ainda mais para eles. Eles falam: vocês não são apenas incrédulos, mas são perversos. Perverso? O que significa perverso? Perverso não é apenas aquele que é desconectado de Deus, mas aquele que é conectado no mundo. Jesus está falando: vocês não estão conectados em mim, vocês são conectados com o mundo, vocês estão conectados com o mundo. Será que nós somos uma geração incrédula e perversa? A pergunta que eu preciso fazer para você: quando você acorda, quem é a primeira pessoa que você fala? Alguns eu já sei. Nós somos plenamente conectados. Esses dias, no meio da mudança, essa semana, está chegando lá os fornecedores na nossa casa nova, e aí um monte de coisa para resolver. Liga para um, liga para outro, chama o encanador, chama o que vai instalar sei lá o que, o que vai instalar o outro, chama um monte de gente. De repente, eu vejo, era já 9 horas da manhã, o telefone não está funcionando. A internet não está funcionando. Faço ligação, não vai. Aí eu chego no apartamento que já está instalado o Wi-Fi lá, tento conectar no Wi-Fi e também não está funcionando. E a mesma operadora é Vivo. Há 2 meses atrás, 1 mês e pouco atrás, nós fizemos a portabilidade de uma operadora para uma nova operadora. Eu falei assim: cara, não está funcionando. Aí eu pensei: a Vivo está meio morta, hein? Justo hoje.
que eu estou precisando ligar para um, ligar para o outro, ligar para o outro, ligar para o outro. Eu falei, tá bom. Eu falei, deixa eu respirar. Você já ficou desconectada do celular? É tão gostoso, fala sério. Não é bom? Não é bom não ver nada. Mas é horrível depois você tem 1000 mensagens para responder. Mas eu estava lá, e foi passando o dia, já era 3 horas da tarde, falei assim, cara, acho que deve ter alguma coisa que aconteceu com uma antena aqui perto, aconteceu alguma coisa, né? 4 horas da tarde, eu decido ligar para eles. Então, Tiago, é que a primeira conta do senhor foi R$17, e o senhor não pagou, daí por isso foi bloqueada. Eu falei, caramba, eu achando que a antena que tinha dado pepino, na verdade o que deu pepino foi minhas finanças, pagando a conta. Aí eu paguei a conta na hora, eu falei assim, tá liberado, R$17,16, agora tá liberado. Será que nós somos mais conectados com Deus? Que nós ajoelhamos, oramos e falamos com Deus? Ou nós estamos mais conectados em nossos aparelhos eletrônicos? Conectados em nossos Instagrams, redes sociais, que nós precisamos entender qual que é a opinião dos outros sobre nós? Conectados com a opinião do parente, sobre como é que eu vou agora amamentar meu filho? Mamãe Carol e mamãe Rafa, elas sabem que um monte de familiares querem ensinar agora a como fazer isso, aquilo, aquilo outro. Conectados mais com a realidade desta vida. Jesus fala isso para eles: geração incrédula, desconectada de Deus, e geração perversa, conectada no mundo. Mas é interessante que Jesus, ele não dá um diagnóstico apenas. Jesus, ele além do diagnóstico, ele entrega a solução. Sabe qual a solução? Essa casta, ou seja, essa situação que você está, somente é transformada em oração e jejum. E ele usa essa ordem, oração e jejum. O que é orar? Orar é se conectar com Deus. Se o seu diagnóstico é de incredulidade, então Jesus tem a solução. A solução para isso é ore, se conecte com Deus. E o que é jejum? Jejum é desconexão com o mundo. Sabe por que nós jejuamos? Nós jejuamos, nós deixamos aquilo que é saboroso, a comida, nós enfraquecemos a carne, nós enfraquecemos aquilo que nós vemos, nós tiramos as telas, nós tiramos aquele tempo exagerado que nós estamos desperdiçando, e nós abrimos a palavra de Deus, nós nos conectamos com Deus, e nos desconectamos do mundo. É por isso que nós oramos e nós jejuamos. Portanto, se eu deixar comida desejável, eu me tornarei mais desejado por Deus. É o que Daniel ensina para nós. Marcos, ele nos ensina também que esta casta, ela sai com jejum e com oração. Por que eu estou ensinando isso para a igreja hoje? Porque eu acredito que Deus tem para a vida de cada um de vocês, e não importa quão longe você esteja na fé. Talvez você esteja nos seus primeiros passos, você entregou sua vida para Jesus ontem, ou vai entregar hoje. Não importa se você já tem anos na igreja, eu creio que Deus tem para nós uma vida mais profunda espiritualmente, uma vida em que nós não apenas vivemos a realidade deste mundo, mas nós vivemos como peregrinos aqui, sabendo que nossa vida é eterna com Ele nos céus. Portanto, é tempo de nós orarmos e jejuarmos. Eu falei para vocês que daqui poucos dias nós teremos noites proféticas, porque nós vamos fazer 3 coisas. Nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer. Lembra essa canção? Te agradeço, meu Senhor. É o que nós vamos fazer.
Quando você faz festa de aniversário, o que você faz? Você chama os amigos, porque você quer agradecer, você quer falar assim: rapaziada, eu agradeço porque todos vocês estão comigo durante toda essa jornada. Quando você vai para um restaurante, eu amo ir para pizza, comer pizza, porque pizza você divide com todo mundo, você compartilha. Eu amo isso porque nós estamos celebrando tudo que nós vivemos até agora. Mas nas noites proféticas, além de celebrar o que aconteceu, nós vamos também ouvir do céu o que Deus tem para nós, hoje e a partir de agora. Nós ouviremos dos céus. Deus derramará sobre nós profecias, derramará sobre nossa igreja, sobre a sua família, sobre o seu coração. É por isso que eu creio tanto, mas tanto, e meu coração está cheio de expectativa para essa noite profética, essas noites proféticas. Agora, além disso, nós vamos adorar de forma sobrenatural, de forma extravagante. Mas para isso nós precisamos nos preparar. Existe algo incrível que acontece da parte de Deus quando nós vivemos obediência física e traz liberação espiritual. Por que nos preparar? Olha aqui para mim um instante. A partir desta quinta-feira, dia 13, é isso mesmo, Big? Confirma para mim. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Durante esses 7 dias, nós teremos 7 dias de jejum e oração corporativamente. Nós vamos, todos nós, como igreja, buscar a face de Deus. Existe algo extraordinário que acontece da parte de Deus quando nós vivemos obediência física. Isso traz liberação espiritual sobre nós. É por isso que eu quero encorajar você a você viver uma vida em que Jesus Cristo nos chamou para viver. Esta casta, essa situação só sai com jejum e com oração. É Jesus quem está nos convidando a irmos mais profundo nele e vivermos uma vida grandiosa, de grande poder espiritual. Deus tem isso para nós. Eu estava falando ontem, eu admiro muito um profeta que há anos eu conheço. Eu já vi ele em várias situações boas, situações difíceis, mas todas as vezes que eu vou falar com ele, eu falo: irmão Geraldo, como é que você está? A resposta dele é sempre essa: eu estou excelente, porque eu estou exatamente na vontade de Deus. Quando nós oramos e jejuamos, nós encontramos satisfação, porque Ele é o nosso tudo. Será que você pode ficar de pé onde você está?